Olá, abençoados! Vamos para mais um vídeo da série Igreja Bíblica, parte 6. A fundada por Cristo, a original, a verdadeira, restaurando aquilo que foi perdido. Vamos para com Atos 17. Atos 17. Ué? Atos 17. Agora foi. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Paulo era inconformado com a religiosidade. Confrontava os judeus e religiosos que viviam ainda na lei de Moisés e não entendiam o evangelho da graça de graça. Combatia o bom combate, meu mano Paulo. Hoje temos muitos Paulos na internet que estão indignados com o sistema religioso atual, todas as religiões, e também estão combatendo o bom combate. E assim a Igreja de Cristo está voltando a avivar e está crescendo novamente. Atos 18, versículo 1 ao 3. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. E ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Apóstolo Paulo tinha como profissão fazer tendas. Portanto, era sustentado por seu trabalho e, às vezes, doações voluntárias dos judeus convertidos a Cristo. Ele nunca obrigou alguém a dar 10% da renda, nem para seu sustento, quanto mais para construir megatemplos e sustentar sistema religioso judaico ou cristão. Toda e qualquer oferta dada aos apóstolos eram exclusivamente para serem doadas aos pobres e necessitados. O sistema religioso cristão foi criação humana por conveniência de líderes religiosos cristãos desde o ano 300 d.C., que serviu para manipular e obter vantagens financeiras e políticas. Até o ano 300 d.C. não havia sistema religioso cristão. A Igreja de Cristo primitiva não compactuava com este engano. Apesar disso, o sistema religioso cristão conseguiu enganar muitos cristãos da época e de lá para cá vem enganando bilhões de pessoas. Só não conseguiu enganar os remanescentes cristãos, que foram despertos pelo Espírito Santo deste grande engano que é o sistema religioso judaico, o pai, o católico, o filho e o evangélico, o neto, os que têm as escrituras como inspiração divina. Eles têm as escrituras como inspiração divina, mas eles têm os olhos físicos para as escrituras, mas não têm os olhos espirituais, porque não lhe foi dado a revelação do Evangelho da graça de graça, que é só dado aos filhos de Deus. Atos 18, capítulo 4. E todos os sábados disputavam na sinagoga, e convencia a judeus e gregos. E lá estava Paulo novamente confrontando os religiosos de sua época, que era somente os judeus. Hoje em dia ficaria bem difícil Paulo confrontar o sistema religioso sozinho, já que cresceu consideravelmente. Antes era só o sistema religioso judaico a ser combatido.
Hoje são mais dois, o católico e o evangélico, principalmente, que se dizem cristãos e creem na Escritura como inspirada por Deus e seus escritos. Eles dizem que são cristãos e que creem que ela é inspirada, mas eles não tiveram entendimento do Evangelho da Graça de Graça, como eu tive, como muitos irmãos têm e como você que está ouvindo, assistindo esse vídeo pode ter, se é que já não tem. Vamos levar esse evangelho para frente, meus amados. Atos 18, de 9 a 11. E disse o eterno Criador em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo foi muito usado no início da Igreja de Cristo para propagar o Evangelho da graça de graça. Tanto Paulo como Pedro foram revestidos de poder para que muitos crescem neles e se convertessem imediatamente por ficarem maravilhados com tamanha autoridade e poder que tinham dados pelo Pai Eterno Criador. Eles se deixavam levar pelo Espírito Santo que os ia conduzindo a fazer a vontade do Pai Eterno Criador. No caso, ali naquela cidade, Deus sabia que tinha um povo dele ainda a se converter e fazer parte da igreja dele. Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Era muito poder que eles tinham, que Deus dava a Paulo, tá? Hoje em dia, nós não temos isso. Muito difícil. Como escrevi anteriormente, Paulo era muito usado por Deus para que o povo judeu se convertesse. Um dos motivos de que naquela época mais gente se convertia somente com os ensinos de Paulo e discípulos foi pela autoridade e poder que tinham dado por Deus a eles, que Deus tinha dado a eles. Naquela época só tinha o Antigo Testamento escrito e eles eram cartas vivas do Evangelho da Graça e da Graça, assim como nós hoje. Cada cristão hoje é carta viva do Evangelho da Graça e da Graça. Hoje temos a Bíblia também. Nós temos além de termos a Bíblia escrita, que Paulo deixou escrito, né? Nós também somos cartas vivas na mão de Deus para levar o Evangelho da Graça e da Graça. Mas não temos a autoridade e poder que Deus deu a eles no início para que a igreja pudesse ter crescido tanto. Quanto mais próximos de Deus somos, mais autoridade e poder Ele nos dá para propagar o seu Evangelho da graça de graça. Se bem que hoje em dia Ele trabalha mais em nós, remanescentes cristãos, o renovo espiritual através do Espírito Santo, para termos sabedoria, testemunho de vida, intrepidez e paixão no divulgar e propagar o seu verdadeiro Evangelho. Atos 20, 19 a 20. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Paulo ensinava o Evangelho da Graça de Graça em todos os lugares possíveis que podia. Ensinava publicamente, ao ar livre, nas casas e nas sinagogas aos judeus religiosos. Paulo foi o cara depois de Cristo. Se tem um homem de Deus que deve ser admirado, porém não idolatrado após Cristo, é nosso mano já falecido Paulo. Devemos muito a Paulo o Evangelho da Graça que temos hoje. Atos 20, 23 a 24. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e atribulações, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi de Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo foi o cara mesmo. Estes líderes religiosos de hoje em dia se acham, não chegam nem 1% perto do que o falecido mano Paulo foi em sua época.
Está difícil de encontrarmos homens de Deus como ele foi. E aos outros do início da Igreja de Cristo, como discípulos, Estevão, Silas, etc. Eram intrépidos, corajosos, destemidos, firmes, cheios do Espírito Santo no combate ao sistema religioso e na divulgação da verdade do Evangelho da graça de graça. Cadê os homens de Deus em nossos dias que sejam como Paulo, ou pelo menos metade do que ele representou para a Igreja de Cristo quando vivo? Até morto, Mano Paulo é mais usado que qualquer cristão vivo hoje, pois ele deixou registrado na Bíblia seus ensinos que multiplicou imensamente. Tá difícil, hein? Encontrar um homem de Deus solteiro e fora do sistema religioso que viva quase que 24 horas diariamente para levar o Evangelho da graça de graça à humanidade. É extremamente difícil em nossos dias, creio eu que extinto para a tristeza nossa. Mas, graças a Deus, hoje temos a internet, pois assim os remanescentes cristãos podem divulgar o Evangelho da graça de graça a milhares, até milhões de pessoas ao mesmo tempo, sem sair de casa. Isto também é fantástico e maravilhoso. O sistema religioso está ficando desesperado porque perderam o monopólio da Bíblia e da divulgação do Evangelho. Eita glória! Papai é bom demais. Só tenho a agradecer ao papai ter nascido nessa geração maravilhosa. Que o Evangelho da Graça está sendo avivado. Atos 20, 29 a 30. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Paulo profetizou o futuro, que tristemente chegou até nossos dias, de que entrariam lobos cruéis que não poupariam o rebanho. Aqui ele está falando de líderes de seitas que apareciam mais tarde com o intuito de manipular o povo, arrebanhar para si, para seus objetivos pessoais, para suas instituições religiosas, para suas marcas pessoais. Pois Paulo levava o povo a ser livre em Cristo, a buscarem a Cristo somente, a fazer discípulos de Cristo. Já os lobos fariam discípulos para si. Pior que bilhões caíram nestas armadilhas, infelizmente, se encontraram presos a tradições de homens e não a Deus. Quantos já morreram enganados, hein? Muito triste isso. Muito triste mesmo. Atos 20, 33 a 35. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras de Cristo que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Paulo nos exorta a não cobiçarmos o dinheiro de ninguém para si próprio. Qualquer dinheiro ofertado deve ir única e exclusivamente para projetos sociais e material evangelísticos a serem distribuídos, etc. Nunca dar dinheiro para sustentar líder religioso algum para que este gaste em seus objetivos pessoais que não sejam para os fins acima citados. E ainda nos exorta a trabalharmos, prosperarmos para podermos nos sustentar com uma vida digna e fazer com que sobre o quanto puder para poder abençoar a vida do próximo. Pois é melhor dar aos pobres, do que receber por ser pobre. Então nós devemos trabalhar, sermos diligentes, estudarmos, poder ganhar o dinheiro que for, podemos ficar ricos, mas vivermos com uma vida de classe média, média baixa, somente com o sustento necessário, que é ter uma casa, um automóvel, no máximo. Patrimônio de cristão deveria ser uma casa e um automóvel no máximo, e mesmo assim sem muitos luxos. E poder ajudar o resto, poder ganhar 100 mil por mês, viver com 15 e abençoar pobre, gastar com evangelização o resto todo. Bem, amados, vou ficar por aqui, porque já estamos com quase 15 minutos de vídeo. Então, vou parar aqui em Atos 20, 33 a 35. Próximo vídeo, nós vamos para Atos 21, 8. Muito obrigado por estarem até agora.
Até a próxima, querendo papai. Um abraço.